Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito do software Tecnometal. Na nossa última aula vocês aprenderam como criar as ligações na estrutura. Eu já deixei elas aqui prontas. Vou voltar aqui para o estilo obscurecido para que vocês possam visualizar melhor como é que ficou a nossa estrutura. Olha lá, todos os pontos onde a gente deve ligar o modelo já deixei prontinho para a gente poder dar sequência aqui no nosso curso. O que nós vamos ver hoje nessa aula? Nós vamos aprender como utilizar uma macro do Tecnometal. As macros são ferramentas que desenham elementos construtivos de uma maneira um pouco mais automatizada do que se a gente fosse fazer ela com as ferramentas de perfil, de chapa, de furação. Então, para fazer essas macros, nós temos várias delas. Tem macro para treliça, tem macro para torres, tem macros, na verdade, para um projeto completo de torres, escadas e guarda-corpos, de terças. A nossa macro de hoje, que vai ser um contravento, a gente vai criar. Tem também macros para pórticos, macros para elementos individuais, como esticadores, tirantes, chumbadores, degraus, enfim. Tem macro aí de montão para vocês utilizarem no projeto. Essas macros estão sempre sendo atualizadas, melhoradas, corrigidas, e a cada nova versão a gente tem uma macro nova, uma macro que ficou mais rápida, ou que começou a fazer algo que até então não fazia na versão anterior. Então, essa é uma parte que constantemente ela está evoluindo dentro do Tecnometal. Então, como eu disse, nós vamos fazer um contravento nessa estrutura, utilizando a macro de contravento. Só que para fazer esse contravento, inicialmente eu vou dar uma limpada nesse meu modelo. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e tirar do estilo obscurecido, voltar para o estilo wireframe, para poder deixar o meu modelo um pouco mais leve, mais fácil de enxergar os pontos. E a segunda coisa que eu vou fazer é aqui no binóculos deixar apenas o eixo B visível, porque eu vou trabalhar só com esse pórtico, então fica mais fácil se eu deixar apenas ele na tela. Em alguns segundos o Tecnometal oculta o resto do modelo e deixa apenas ele disponível. Vou fechar aqui. Então está aqui, está pronto o nosso projeto, a nossa vista para poder trabalhar com o contravento. Vamos lá então acessar o comando de contravento. Ao clicar no ícone, ele nos propõe essa tela que a princípio parece assustar um pouco pela quantidade de informações que a gente tem que atribuir, mas não é tão difícil. Com duas vezes que vocês utilizam o comando, vocês já vão ver que fica bastante simples. Nessa parte inicial, nessa imagem, a gente pode escolher o modelo do contravento que você quer utilizar. Dando um clique nas setas duplas, vocês podem ver que ele muda o modelo do contravento. Tem várias opções, algumas inclusive mudando o formato do contravento, deixando um contravento mais em Y, com uma chapa de fixação no meio, aqui com várias chapas. Existem diversos modelos aqui, para ser mais específico, são 11 modelos diferentes de contravento só nessa macro. Eu vou escolher o número 1, é o mais simples, para a gente poder trabalhar aqui nesse nosso exemplo. Além de escolher o modelo, você também deve escolher o tipo de perfil que você vai utilizar. Se é uma cantoneira, se é um perfil U, se é uma barra chata, um perfil I. Clicando nas setinhas, também a gente tem vários modelos para escolher a configuração de como que a gente quer esse contravento, o tipo de perfil que vai ser utilizado. Uma coisa interessante aqui é que percebam que ele está no número 4 e de repente ele dá um salto para o número 11. Cadê o 5? Cadê o 6? Vocês podem estar se perguntando. Dependendo do modelo que você escolhe aqui, o tipo de perfil que ele disponibiliza não está disponível, aqui não está para ser selecionado. Vamos mudar aqui para o número 2. Esse aqui não vai haver um cruzamento entre os perfis, então agora percebam que o número 5 liberou. Olha só o que é o número 5, uma cantoneira dupla. Número 6 também, só que com a boca para cima, com a aba para cima. Então aqui estão os modelos que estavam escondidos, que no número, olha só, com perfil I, que no modelo número 1 a gente não tinha disponível, certo? Então se vocês perceberem, mas pulou, cadê a cantoneira dupla? Pode ser que não esteja permitindo o modelo de contravento que você está fazendo. Vamos voltar aqui para o número 1 e eu vou escolher aqui também o número 1 para o nosso exemplo. Uma cantoneira simples, uma para frente, uma para trás, e ambas se cruzam na parte central do nosso modelo. Bom, além de escolher isso, também vamos definir o perfil que vai ser utilizado. Então, ao clicar no botão DB, ele vai nos abrir o banco de dados. Como o perfil é cantoneira, ele só mostra no banco de dados as cantoneiras. E eu vou escolher aqui um perfil L de 76 por 9,5. É um perfil que eu já testei, já ficou legal. 2 cliques nele.
E aqui está definido o perfil da cantoneira. A espessura das chapas, então essas 4 chapas de contravento. Qual a espessura dessas chapas? 9,5, também estou definindo aqui e deixando pronto. Agora, esses campos na parte superior, um monte de números aqui, o que eu tenho que fazer, como é que eu sei esses valores? Esses valores são em relação aos pontos que a gente vai ter que dar no modelo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, P1, P2, P3 e P4. Por exemplo, o que é o P1? P1, se eu pegar lá na base da coluna, lá na face inferior da chapa de base, e eu botar 0 no número, na letra D2, eu vou fazer com que essa chapa de contravento fique dentro da minha chapa de base. Então isso não vai funcionar legal. Por que eu botei 25.4? Se vocês puxarem da memória ou assistirem o vídeo da aula anterior, vocês vão ver que nós definimos essa espessura como a espessura da chapa de base. Então, ao colocar esse recuo, que nada mais é do que um deslocamento, um offset, eu estou dizendo que não é para colocar essa chapa de contravento onde eu clico, e sim a 25.4 acima desse ponto. Se eu não quisesse, eu poderia colocar também 0 nesse valor e clicar já na face inferior, na face superior, perdão, da minha chapa de base, não tem problema. Mas isso iria mudar um pouco a minha angulação do contravento. Então, esses pontos aqui são os chamados pontos de trabalho do contravento, ok? Então, esses valores que eu estou colocando aqui são valores que eu já testei, são valores que eu já fiz um estudo 2D para poder saber que valores são esses. Esse estudo não necessariamente precisa ser feito um desenho 2D para ele, é simplesmente com a experiência você vai determinando aí alguns valores típicos que podem ser utilizados. Então, eu não vou ficar explicando cada um deles, isso demoraria um pouco mais de tempo no nosso vídeo, eu vou já deixar eles prontos. Aqui embaixo, em ligação, nós podemos definir como que vai ser essa ligação da chapa do contravento com o perfil. Eu estou dizendo que ela vai ser parafusada com um parafuso 5/8. Esses parafusos são da tipologia A. Só lembrando o que é a tipologia A, é uma porca e uma arruela com parafuso A325. Isso a gente define lá no banco de dados de parafusos, nas tipologias. Quantos parafusos eu vou querer? Em linha, 2 em linha. E na letra C e na letra D, 0, para que eles fiquem exatamente no eixo, nessa linha vermelha que eu estou definindo aqui depois com os pontos. Beleza. Se fosse um perfil duplo aqui, como eu mostrei antes, nós teríamos a possibilidade de presilhas. Iríamos ter liberado essa opção de distância mínima entre presilhas e a gente poderia dizer o parafuso da presilha, a tipologia do parafuso e as distâncias entre cada uma desses parafusos, ou dizer que é um parafuso único também, não tem problema. Nesse caso, percebam que não está disponível devido ao meu tipo de cantoneira que eu tenho aqui em cima. Bom, pessoal, agora o que eu preciso fazer é clicar no botão céu ponto 1, 2, 3 e 4 para dizer exatamente onde é que são esses pontos na minha tela. Então, ao clicar nesse comando, nesse botão, eu vou lá e vou clicar no endpoint da base da minha coluna. Aqui em cima, na linha de eixo, na linha vermelha. Do outro lado, também na linha de eixo, onde as duas se cruzam. Perceba que está um pouco difícil de visualizar, é aqui nesse canto. É possível ocultar isso, já eu mostro para vocês como é possível ocultar perfis para esse processo ficar um pouco mais fácil. E aqui no canto de baixo. Pronto. Quando você dá os 4 pontos, a tela retorna. Você pode ainda fazer alguma alteração, se você quiser. Você pode salvar esses valores que foram definidos aqui. Eu já salvei com o nome contravento curso. Então, para mim, agora, a única coisa que eu preciso fazer é dar um OK. E em questão de segundos, para ser mais exato, em 1 segundo, a gente já tem o contravento pronto aqui na nossa tela. Vou voltar aqui para o estilo obscurecido, que é um estilo que, para visualizar, ele fica melhor. Olha lá. Então, como eu disse, a chapa de contravento subindo acima da chapa de base, 2 furos, chanfrado, isso também é uma opção que dá para a gente definir lá, a espessura da chapa de 9,5. Vamos ver nessa parte de cima? Olha só como é que ficou aqui, eu vou girar. Eu já tomei um cuidado, percebam que eu já criei uma linha aqui vermelha para ficar embaixo dessa nervura, isso eu já tinha preparado anteriormente ao nosso vídeo. E no outro lado, a mesma coisa, a mesma fixação, também logo abaixo daquela nervura. Percebam que a gente não está tendo nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de interferência, ficou bacana.
Essa parte central também ele coloca uma presilha com parafuso idêntico àquele do outro da ligação. Então, está aí um exemplo de contravento que a gente pode fazer na nossa estrutura. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é a questão das soldas, porque essa chapa de contravento ela não está soldada diretamente com essa coluna. Como é que eu sei isso? Quando eu clico num elemento soldado, ele seleciona todos os elementos que estão soldados nele. Então eu cliquei na coluna, percebam que todas as chapas de reforço feitas com a ligação já vieram soldadas. Mas quando eu clico na chapa do contravento, somente ela vem disponível para a gente. Então o que eu vou fazer aqui? É fazer uma solda. Então, o comando solda, basta eu clicar no perfil e clicar na chapa e dar um Enter. Pronto. Agora, se eu clicar tanto no perfil, vocês já podem ver que ele já seleciona, ou se eu clicar na chapa, ela já está soldada com a minha coluna. Então, o único esforço que você vai ter que fazer, além da macro de contravento, é fazer essa solda aqui entre os elementos. Dá um Enter. Eu vou terminar aqui porque é rapidinho. Vou girar o modelo. Vou fazer mais uma solda aqui. Tomar cuidado para não pegar sempre no perfil, com a chapa. Enter. Sempre é bom dar uma conferida. Aqui não peguei certo, percebam. Vou pegar no perfil e na chapa. Enter. Agora sim, está vindo junto. E lá embaixo a próxima solda. Prontinho. Estou com todos os meus elementos agora soldados. Está pronto aqui o meu contravento. Para fazer do outro pórtico, basta eu repetir o processo. Eu não vou fazer aqui para a gente não prolongar muito o vídeo. Na próxima aula eu já vou trazer ele pronto do outro lado. Vou voltar então aqui a minha vista para o estilo visual aqui para visualizar em isométrico. E aí está pronto o nosso contravento.